Você sabe qual a idade ideal para realizar uma cirurgia da calvície? Você precisa esperar o cabelo cair todo no topo ou você faz cirurgia em áreas menores? Assista esse vídeo se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Você já se perguntou qual que é a idade ideal para realizar um procedimento cirúrgico de transplante capilar? Vamos abordar um pouquinho sobre isso nesse bate-papo aqui descontraído com o Dr. Muricy, que tem uma vasta experiência, que já apresentou vários trabalhos em eventos científicos na área de transplante de cabelo, justamente sobre o paciente jovem, né? Qual que é a idade? Existe uma idade fixa para a gente pensar em operar? Qual que é a abordagem que a gente deve ter em relação ao jovem que nos procura querendo, às vezes, colocar a linha do cabelo no meio da testa? Esse é um assunto tabu, né, na cirurgia da calvície. O paciente jovem é imediatista e ele quer, porque quer, operar-se no momento em que ele consulta e que você examina e ele pretende resolver o seu problema de queda capilar ou de calvície inicial de maneira imediata. E nós sempre procuramos explicar, tanto para o jovem, que frequentemente vem acompanhado de um familiar, da mãe ou do pai ou dos dois, no sentido de que quanto mais tarde ele operar-se, ele vai sair, ele vai ter um ganho realmente importante, porque esses cabelos que ele ainda apresenta, com certeza, se ele tiver a genética para isso, ele vai perder com o decorrer dos anos. E nós sempre somos temerários em indicar uma cirurgia naqueles pacientes que chegam antes dos 25, 26 anos ao consultório querendo realizar a sua cirurgia de capilar. Então, o tratamento clínico é fundamental antes de indicarmos qualquer coisa. Temos algumas exceções. Eu, por exemplo, já operei pacientes de 21 anos, mais ou menos nessa faixa etária, que realmente já estavam com uma calvície totalmente estabelecida e que não tinha mais o que fazer. Uma calvície precoce. Mas isso é uma exceção. Você deve sempre tratar, você deve, se for o caso, até mandar esse paciente para uma psicóloga, para alguém que possa orientá-lo, sob o ponto de vista emocional, e deixar o procedimento para mais tarde. O que a gente observa na prática muito é assim, o paciente que já é calvo, ele valoriza muito voltar a ter cabelos, né? Então ele entende o que era ter cabelos, o que era ficar calvo e o que é voltar a ter cabelos, né? Então a expectativa dele em relação ao resultado, ela é inferior. Já tem pacientes que às vezes até independe da idade, que eles chegam até nós e eles dizem: doutor, eu quero resolver o meu problema, eu não aguento mais tomar o comprimido ou passar a loção do cabelo, eu vim aqui porque eu quero operar e resolver o meu problema da calvície. E assim, infelizmente a cirurgia, ela só preenche um espaço vazio, ela não trata o fio do lado. Ela não impede a progressão da calvície, né? A cirurgia, ela não é o tratamento da calvície em si, né? Ela vai ser, enfim, essa correção estética de uma fase onde a calvície já aconteceu, né? Então, é essencial que o paciente que opta pela cirurgia, seja jovem ou até de idade intermediária, e que ainda tem cabelos, que ele compreenda a importância de um tratamento clínico contínuo, né? E que uma vez que ele opta pela cirurgia, esse tratamento é para sempre, para o resto da vida, porque a calvície ela não tem cura, ela tem controle. Né? E com uma observação, né, Maria Angélica, que esse paciente deve ser avisado que quase que com certeza absoluta ele deverá ser submetido a uma segunda etapa cirúrgica no futuro, porque os cabelos continuarão caindo. O tratamento clínico nós sabemos que ele não tem uma eficácia de 100%, né? Então, por mais que se faça, sempre tem uma pequena porcentagem de fios que evolui no processo da calvície, né? Então a gente sabe que, enfim, um exemplo, a finasterida tem uma ação em 70% dos fios, ou seja, 30% dos fios não tem o que fazer, eles vão indo e diminuem. Então, assim, existe o envelhecimento capilar também, que era uma coisa que era um conceito que não existia antes, né? De que o fio, ele afina com o passar
da idade, que o volume capilar reduz com o passar da idade. Então, isso tudo soma para esse volume geral do cabelo reduzir com o passar dos anos, havendo então a necessidade de uma segunda intervenção quando a pessoa tem área doadora. Exatamente. Né? E aí eu saliento mais uma vez a importância então da consulta médica, do acompanhamento anual, porque também não é só operar e depois não voltar nunca mais. O paciente que opera, ele tem que continuar com o médico, abordando os temas que agora estão em voga, que é operar fora do Brasil, que é operar, enfim, na Turquia, etc. Você simplesmente opera e você não tem nunca mais um acompanhamento clínico, não existe, né? Há necessidade de que, mesmo operando, que o paciente retorne, não só para o resultado da cirurgia em si, mas para acompanhar, né? O seu grau de calvície, a sua evolução. Sempre surgem coisas novas, medicamentos novos. Atualmente, acreditava-se antes que o minoxidil tópico era o mais eficaz. Hoje em dia a gente já está usando ele via oral e sempre surgindo coisas novas, estudos novos. Então é um processo de contínuo estudo, evolução e acompanhamento. Exatamente. E o tratamento clínico, o jovem também não recebe muito bem, porque por incrível que pareça, no auge da sua produção de testosterona, ele sempre tem medo, utilizando finasterida ou a dutasterida, de ter problemas de ordem sexual, como diminuição de libido, etc. Então, é difícil que ele entenda isso. Ele acha que a cirurgia vai resolver tudo, e não vai. Ele tem que dar sequência, como se falou, ao tratamento clínico, e esse acompanhamento que é fundamental. E muitas vezes esse acompanhamento é multidisciplinar, ou seja, o paciente jovem, em especial aqui nesse caso, na maioria das vezes ele ainda não tem prole, né? Exatamente. Então você precisa encaminhar para um urologista, você precisa fazer espermograma, você precisa saber se as funções hormonais estão normais, porque se a opção for o uso, por exemplo, da finasterida, há necessidade sim de estar sempre acompanhando essa pessoa, né? Para que, enfim, não ocorram os efeitos colaterais, e se ocorrerem, que um profissional capacitado saiba manejar a situação. E você mesmo, como condutor do caso, pode diminuir a dose, pode intercalar dia sim, dia não, o uso da finasterida, etc. Então, nós, profissionais dessa área de calvície, somos as pessoas indicadas para poder orientá-lo nessa área e auxiliado por outros colegas que atuem na área sexual. Exatamente. Então, paciente jovem, se você almeja não ficar calvo, tem preocupações, ama seu cabelo, não deixe de consultar, então, o seu dermatologista, o seu trichologista, o seu cirurgião capilar, e para que você tenha um segmento e um tratamento correto para ficar feliz com os seus cabelos. Muito obrigada.